Coletivo Tecendo Ideias. Educação Pública. Boa noite. Com o coletivo Tecendo Ideias. Hoje vamos retecendo nossas ideias com o tema Políticas Públicas em Tempos de Pandemia. As vozes das educadoras e dos educadores. Assista na íntegra a live em nosso canal Tecendo Ideias. Inscreva-se no nosso canal e receba as atualizações da nossa programação. Olá, boa noite. Sextou, tecendo ideias em reflexão e ação sobre e com a escola pública. Estamos enfrentando um dos piores momentos da pandemia. E esses momentos poderiam ter sido evitados se assim tivéssemos responsabilidade pública pelos governantes. E nesse exato momento, nós já queremos deixar aqui os nossos sentimentos, as nossas abordagens de cuidado e atenção para essas 2.204 famílias, que mais uma vez estamos aqui nessa noite representando uma condição de sofrimento. Ribeirão é uma cidade de 110 mil habitantes, mais ou menos, e atende a região de Rio Grande, que é uma cidade menor, que tem menos habitantes, não tem nenhuma, não tem hospital, não tem UTI, né? Então abarca um pouco essa cidade, de Mauá, atende Suzano, né, que é a divisa aqui, então uma situação muito complicada. Agora, parece que a grande discussão é a escola como o lugar onde nós vamos, que vai salvar, né? As crianças estão deprimidas, que estão fora da escola, o professor tem que ensinar, a gente está sendo bombardeado em todos os lados, né? Das nossas capacidades, como se toda a desigualdade que agora está evidente, né? Está sendo escancarada, agora o professor que tem que resolver, né? Mas as condições desse professor, né? As condições que nos foi dada desde quando o mundo é mundo, né? Não temos um salário digno que nos permite ter um equipamento adequado para atender essa situação que a gente está vivendo, né? Um computador que consiga ter a tecnologia que a gente precisa para um momento desse, né? Nós não temos condições, né? A maioria, pelo menos a maioria que eu conheço, está enfrentando muitas dificuldades, né? Para fazer o nosso trabalho, a gente está pagando, né? Pagando a internet, né? A energia, né? As nossas pesquisas, tudo está no colo do professor, né? Tudo é nossa responsabilidade, né? Sem contar os alunos, né? Que em muitos lugares tem uma conexão de internet péssima, né? Não é só aqui no ABC, acho que é no país inteiro isso, né? Em muitos lugares que a internet é ruim, as crianças não conseguem nem acessar, né? Eu já tive situações do pai me dizer para mim, assim, lamentando que o filho não poderia entrar na aula porque ele não tem condição de pagar o pacote de internet, né? Porque ele precisa comer. Há um projeto em curso, né, no país, de destruição da escola pública, de desmoralização dos professores, né? Isso é evidente, só não vê quem não quer. A organização dos trabalhadores da educação, os educadores, os professores, enfim, para pautar e defender a escola pública. E queria saudar também, acho que é importante fazer essa menção, a todos e todas as educadoras e os educadores que estão sustentando a educação pública nesses tempos pandêmicos, né? Como a Laura falou, não há um apoio da rede pública, né, do setor público, e o privado também não, que dê condições de trabalho para o educador nesse momento. Até quem vai no presencial também são os equipamentos que o educador, né, ele adquire para a sua própria saúde, para a sua própria sobrevivência. E tendo isso em vista, é importante a gente pensar também que nós vivemos em tempos de destruição.
ou melhor, de acentuação da destruição. Não é algo novo. A pandemia não inventou o vilipêndio da classe trabalhadora, né? Quanto mais a classe trabalhadora ela torna-se precarizada, ela é precarizada com a retirada dos seus direitos, mais a educação também é em consequência. Eu sou professor de educação de jovens e adultos e eu lido com o trabalhador cotidianamente. E as condições de trabalho cada vez tornam-se mais precarizadas, piores. O transporte é ruim e é cheio. 10 horas de trabalho, 12 horas, 15 horas, intermitência, subemprego, desalento, informalidade. O cenário construído o que nós estamos vivendo, é um cenário perigoso para a própria sobrevivência, para a nossa própria sobrevivência. Também é importante a gente destacar que o educador, nesses tempos pandêmicos, neste pandemônio que vivemos, nós temos uma função política, social, cultural e pedagógica, né, de defesa da educação pública, em defesa da escola pública. Estamos na iminência da resistência. O trabalho docente também torna-se precarizado. 5 escolas, 4 escolas de trabalho. Não há trabalho de qualidade que sustente isso. Portanto, nós, nesses tempos de políticas neoliberais, né, como a Laura já trouxe, né, e acho que é um conceito muito bom, que é a ideia da necropolítica, né, a política da morte, e que pouco importa a vida das pessoas. Para aqueles que não ligam para a vida das pessoas, 250 mil mortes é apenas um número. Eu quero aqui dar a minha contribuição para esse debate que vocês estão fazendo, né? E o tema é muito oportuno que vocês levantaram, políticas públicas em tempos de pandemia, perfeito isso. E para nós, nesse momento, política pública educacional, primeiro para nós é a escola fechada, por incrível que pareça, para nós hoje a principal política pública educacional é fechar todas as escolas do estado de São Paulo, do Brasil, né, para impedir a propagação do coronavírus. Essa tem sido a nossa grande luta desde o ano passado e agora mais do que nunca ela se faz necessária. Em segundo lugar, garantir renda básica emergencial para os nossos alunos. Isso é fundamental, nós não podemos abandonar a comunidade escolar, nós temos que ampará-la do ponto de vista também das outras áreas sociais. Por isso que é muito importante cobrar do Estado um amparo social, uma rede de proteção social que não existe, porque a nossa grande luta agora é a luta da vida, a luta pela vida, pela manutenção da vida de toda a comunidade escolar. Por isso que para nós, escola fechada é vida preservada, né? Agora tem todo um contexto, né, que os governos se aproveitam, o Caio colocou bem, os governos se aproveitam da situação para passar boiadas aí, né, para privatizar, para continuar o ataque que ele já vinha fazendo contra a escola pública. Tanto é que se houvesse o mínimo de seriedade, o que os governos estariam fazendo? Porque nós tivemos um ano de pandemia, um ano perdido. Os governos teriam reestruturado as escolas do ponto de vista físico-arquitetônico para garantir arejamento, ventilação, para garantir diminuição do número de alunos por sala, construindo novas escolas, remanejando as demandas escolares, porque no momento agora, quando de fato houver a volta às aulas, nós não poderemos mais voltar para essa escola que nós temos. É isso que nós temos que reivindicar agora no pós-pandemia, uma nova escola, um novo modelo de escola do ponto de vista físico, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista pedagógico. Né, trouxe alguns apontamentos aqui, né, que eu trago também dos meus colegas que trabalham aqui na região do ABCD-MRR, as nossas angústias em relação a isso. A primeira angústia que eu gostaria de compartilhar e colocar aqui em debate com vocês é em relação ao acesso, né? Nós sabemos que a educação como um direito inalienável, né, dos cidadãos brasileiros,
ela, há muito tempo, essa questão do acesso e permanência, ela nos tem preocupado. E agora, com esse contexto, esse cenário de pandemia, houve uma piora, né, em como pensar nessa questão de acesso para todos, né. Nós vivenciamos momentos em que o auxílio das tecnologias ao ensino remoto tem sido muito discutido, porém nós temos várias lacunas importantíssimas nesse processo. Outra coisa também que eu gostaria de salientar com vocês é em relação às prioridades, né? No contexto de pandemia, quais são as prioridades dos governos, né? É realmente um momento de você abrir a escola, de você colocar, né, as famílias em risco de contágio, os profissionais de educação que atuam na escola em risco de contágio, para entregar uniforme escolar, por exemplo? Não é a escola que é diferente, ou a escola particular é melhor que a escola pública. Na verdade, nós estamos diante de um decréscimo da condição social que nunca foi o ideal no Brasil, mas ela está cada vez pior neste momento. E é esse decréscimo, esse problema que vai aparecendo também na escola, que vai trazendo para a escola as mesmas dificuldades que, na verdade, sofre toda a sociedade. O pessoal vai querendo ditar para a escola o modo de fazer. E, de novo, a gente acaba tendo um problema que acontece lá na saúde, que o pessoal não escuta o médico, não escuta o enfermeiro, na educação não se escuta o professor, não se escuta a escola. No momento que você está num país desse, que você não diminui computador, preço de computador, imposto de computador, você aumenta a quantidade de bala de revólver que uma pessoa pode comprar. Então, quando você olha para uma questão dessa, você está vendo o quê? Você está vendo uma política que não é comprometida com a vida. É uma política que é comprometida com a morte. E, assim, por isso que a gente está muito preocupado aqui na educação, porque das 7 cidades do ABC, São Caetano foi a única que voltou às aulas presenciais, com 35% da capacidade de alunos, mas voltou. E os servidores da educação, né, todos os profissionais de educação, voltaram 100%. E eu pertenço a um movimento chamado Servidores em Ação, é um movimento horizontal, né, composto por servidores, na grande maioria servidores da educação, e nós estamos tentando dialogar com a SEDUC São Caetano desde o ano passado. A gente tentou desde agosto do ano passado dialogar com a SEDUC o porquê da necessidade de tirar, cobrando deles um protocolo para o retorno, né? Queríamos participar dessa elaboração dos protocolos, nós não fomos ouvidos, porque com 4 dias de retorno dos profissionais para o planejamento, isso ainda não tinha voltado às aulas. As aulas voltaram no dia 11. A gente já tinha 5 servidores contaminados. E a gente lá na SEDUC, conversamos com o diretor de educação, falamos, e aí, quando é que vocês vão divulgar para as famílias de São Caetano que já tem servidor contaminado? Ele retornou para a gente, não tem, nós não estamos sabendo de nenhum caso. Falou assim, a gente está sabendo de casos confirmados, são 5 servidores e mais X suspeitos que eu não me lembro na época. No dia seguinte, a gente constituiu a formação de um boletim, onde a gente chamou todos os servidores e pedimos encarecidamente, divulguem nas suas escolas quem que está com suspeita, quem que está confirmado a contaminação, e alguns servidores, mesmo anonimamente, foi passando para a gente essas informações. De um dia para o outro, pulou de 5 para 13. A gente começou a divulgar nos grupos de Facebook em São Caetano, que foi aonde a SEDUC resolveu se mexer e fazer o boletim oficial, sempre com números abaixo. Isso chamou a atenção da imprensa local. E eles nos procuraram, querendo fazer matérias, né? Mas o ápice da nossa luta foi quando a professora Rafaela, gestante de 33 semanas, havia entrado com um pedido para fazer o trabalho dela remotamente, das aulas dela remotamente, e foi negado. E ela, no retorno, ela contraiu essa Covid, precisou ser internada para monitorar a gestação dela. A partir daí,
a Secretaria da Educação fez uma portaria para afastar os funcionários com comorbidade e as funcionárias gestantes. A gente percebeu que quanto mais a gente divulgar os absurdos que estão acontecendo, a gente percebeu que começou a ter a SEDU começou a ter as iniciativas. Se a gente não vai para a rua fazer ato, se a gente não divulga na internet, não denuncia, se a gente não entra com ações judiciais, né? A Aspesques entrou com uma ação e foi acatado pelo Ministério Público, uma ação para afastar os servidores com mais de 60 anos, porque eles não foram afastados. Eu sou representante da POESP, sou conselheira da POESP em Ribeirão Pires, e a nossa grande luta desde março do ano passado começou primeiro quando a gente tinha os primeiros diagnósticos de Covid. E a nossa principal briga foi no início, primeiro, fechar escolas. Quando a gente tem o fechamento das escolas, aí a gente começa a segunda briga, né? Como agora dar continuidade ao ano letivo? Na verdade, a garantia da aula remota ficou-se na entrega de atividades impressas. Essa foi a maneira que se encontrou para garantir a todos, sem distinção. Porque se a gente garantisse apenas a aula através da tecnologia, a gente garantia a alguns, não a todos. E a educação pública é para todos, não é para alguns. Todas as nossas pautas e todas as nossas greves sempre se pautou que falta estrutura física, que não tem janela, que não tem ventilação, que as escolas não dão conta da quantidade de alunos, que a gente precisa de outros atores dentro da escola, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa de assistente social. Aí vem a discussão, porque aí tinha a questão de que o aluno que não teve acesso, não foi buscar uma atividade na escola, ele ia ficar de recuperação. O aluno ainda assume a culpa do que estava acontecendo. O aluno foi quem teve que pagar pelo não ter acesso. E aí ele teve que ir em janeiro, presencialmente, nas escolas, para repor o ano inteiro. Brigamos o tempo todo até agora. Ganhamos liminar e não foi cumprida. A liminar ganha e os dirigentes de ensino fizeram os professores ir para as escolas fazerem planejamento presencial nas escolas. Agora, essa semana, a POESP, junto com demais sindicatos, ganhou a sentença. Escola fechada na fase laranja e vermelha em todo o estado de São Paulo. Bom, a escuta atenta de tudo que nós estamos discutindo aqui, tudo que os colegas colocaram, acho que é uma angústia e uma indignação de todos, né, que inclusive estão nos assistindo. Eu acredito que a saída possível, né, que nós podemos viabilizar, né, nos nossos coletivos, é discutir isso e levar o máximo de pessoas possível. Então, esse coletivo aqui é um coletivo que informa, que debate, que é uma força muito potente, né? Não só esse coletivo, como outros coletivos, né? Acho que na fala da professora Karen ficou bem claro isso, na fala da Aline também, das lutas diárias que vêm sendo travadas pelos profissionais da educação. Né? Então, é o que nos resta mesmo, é nos organizar, né? Nos fortalecer uns aos outros, acreditar que a gente pode mesmo fazer mudanças e apoiar umas às outras, aí, uns aos outros, aí, nos seus espaços aí de luta, né? Ocupar mesmo, porque se não partir de nós, né? Vai partir de quem? Somos nós que estamos na escola, né? A gente está na escola, a gente vê todas as dificuldades, né? Por isso que não somos ouvidos, porque sabe que se ouvir o professor, vai saber do que realmente precisa. Coletivo Tecendo Ideias. Educação Pública.